sacerdote. Então, não foi necessário de Jeremias seguir a tua, louvado seja o nome do Senhor, vontade própria, mas sim a vontade do Senhor, porque não tinha como Jeremias correr, louvado seja o nome do Senhor. E isso que me chama a atenção no começo da história de Jeremias é que, quando ele é chamado por Deus, ele se preocupa muito com o que vai falar no meio da sociedade, ele se preocupa muito com o que vai dizer no meio daquele povo preparado. Uns eram sacerdote, outros, louvado seja Deus, eram reis no meio do povo, outros eram soldados. Todo o povo que vivia ali naquela época era preparado, louvado seja o nome do Senhor. Mas já havia sacerdotes corrompidos, já havia também no meio daquele povo reis corrompidos e profetas também corrompidos no meio daquele povo. Então Jeremias era escolhido no meio desse povo para fazer o ir do Senhor, o trabalho do Senhor. Deus querido, aleluia, Jesus, a presença de Deus é forte, Jesus. Então ele pega e começa a ouvir a voz do Senhor falando com ele, louvado seja Deus. E por que Jeremias fala que era só uma criança que não conseguia falar? Nós vamos lembrar que em Números capítulo 3, se eu não me engano, ou capítulo 4, do versículo 30, era necessário que, para ser considerado homem, louvado seja o nome do Senhor, para o povo naquela época, era de 30 anos para frente. Ou seja, Jeremias provavelmente já tinha os seus 20 anos, ou 18 anos, ou 19 anos. Uns falam 20, outros falam 19, outros falam 18. Eu não sei, não estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero falar para os irmãos que, louvado seja Deus, Jeremias, ele no meio deste povo, Deus ele toca nos lábios de Jeremias, capacita Jeremias, dando poder e autoridade sobre a vida de Jeremias. Então Jeremias ele se achou criança, louvado seja Deus, porque ele tinha 30 anos. E em Números fala que na idade de 30 a 50 o povo era escolhido para ser sacerdote, preparado. Então o povo estudava muito para isso. Então as coisas naquele tempo eram de qualquer maneira. O homem inventava, louvado seja Deus, vários obstáculos para impedir que o povo, os profetas ou os sacerdotes fizessem as coisas do Senhor. Então era tudo com regra e decência e ordem, louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia é um pouco mais fácil, podemos dizer assim. Quem dera eu, quando eu comecei no Evangelho, eu poderia ter a oportunidade, como essas moças estiveram aqui, ainda mais